Olá, meu nome é Júlia Galvani e começa agora mais uma entrevista do quadro NASP 40 anos. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui no Centro White a professora Vera Lima. Muito obrigada, professora, por ter aceito o nosso convite. Ok, um prazer estar aqui. A professora Vera trabalha com a classe de Fundamental 1 aqui na Escola Básica e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida e profissional dela. E eu queria começar perguntando um pouquinho das suas origens. Onde, quando você nasceu? Conte-nos um pouquinho da sua família. Sim, ok. Eu sou conchalense e eu nasci no Hospital de Mojimirim, mas eu sou conchalense, eu moro lá desde que eu nasci. E em 1980 eu conheci a Igreja Adventista através da minha cunhada, que é uma história linda também, né, digna de lembrança, e através dela meu irmão também conheceu a Palavra de Deus, e dessa forma, com 16 anos eu me batizei na Igreja Adventista, e depois com 18 anos mais ou menos, acho que já tinha 18 anos, eu fui para o NASP em São Paulo, antes chamava no IAE em São Paulo, no campus São Paulo, e eu fui para fazer pedagogia. Eu fui bolsista integral lá no NASP, e eu saí de lá com uma especialização em coordenação e também em orientação educacional. E depois que eu me formei lá no NASP, eu voltei para Conchal e nós abrimos uma escola de educação infantil, era no fundo da igreja ainda, era uma escola, um período de jardim e pré-escola, e eu fiquei por lá um bom tempo, até que em 2005, mais ou menos, a gente percebeu que a Escola Adventista Conchal já não estava tão bem assim com relação aos alunos, e eu vim para o NASP, eu trouxe meu currículo aqui. Na época, o diretor-geral era o professor Martini, e eu deixei meu currículo aqui. E em 2006, a escola realmente fechou. E eu fiquei lá, eu fui a última a sair da escola, porque eu tinha a obrigação de fechar os caixas, de devolver, a gente já tinha até matrícula feita, então nós devolvemos as matrículas e muitos daqueles alunos que já estavam matriculados na Escola Adventista vieram para o NASP. E foi nesse contexto que a professora Ana Pérez, que era a diretora da escola básica naquele período, ela me chamou, fez uma entrevista comigo, foi dessa forma que eu acabei parando aqui no NASP, em 2006 que eu comecei aqui. As aulas já tinham começado, eu vim para ajudar uma professora que, devido a essa vinda do NASP de Conchal para cá, teve uma classe de primeiro ano que estava com 40 alunos, e aí eles dividiram essa classe, a diretoria achou melhor dividir essa classe, e eu vim para assumir essa classe de primeiro ano em 2006. Certo. E como que surgiu em você o desejo de fazer pedagogia, de ser professora? Você já tinha essa ideia? Então, na verdade não, né? Porque quando eu me batizei lá, que eu tinha 16 anos, então faz 43 anos, acho que é isso que eu sou batizada, e eu tinha feito em Conchal um curso para professora e não tinha perspectiva nenhuma de cursar a faculdade. Eu acho que a Igreja Adventista é que proporcionou abriu meus olhos nesse sentido, né, de procurar um curso superior, e o NASP eu tive o privilégio de ir para o NASP e ser lá, aprimorar lá esse meu dom, essa minha aptidão para pedagogia. Então, na verdade, eu não tinha. Eu acho que surgiu com a história, Deus foi tecendo essa história a fim de que eu realmente chegasse no NASP para cursar o curso de pedagogia. Muito bem. Então, quando você chegou aqui para ser professora no NASP Engenheiro Coelho, conte-nos um pouquinho da sua percepção de como era a escola. Sim. Em relação a agora, havia menos alunos, como que era a estrutura? Então, nossa, a gente vê uma grande diferença na quantidade de alunos mesmo, porque acho que era menos da metade do que é agora. Agora, eu me informei sobre isso há pouco tempo, nós temos 1.500 alunos, incluindo o bilíngue e o high school. Então, me imagino uma escola de pelo menos uns 500, 600 alunos, né? Então, tinham poucas classes no período da tarde, isso chamou bastante minha atenção.
Então, no período da tarde, eram poucos alunos, poucas classes funcionavam no período da manhã e no período da tarde. Então, olha a mudança que teve, né? E os diretores, naquela época, eles se empenhavam em ir para as outras cidades para procurar trazer alunos para o NASP naquela época. E tem um detalhe que chama bastante atenção, é que hoje nós temos assim praticamente todas as salas da escola básica, da minha parte, que é do Fundamental 1, todas as salas têm 2 classes funcionando de manhã. Então, todas as séries têm duas de manhã e uma tarde. E naquela época era difícil, às vezes, completar uma turma com todos os alunos na parte da tarde. Então, se tinha até alguma parceria com os pais na questão de ajuda de custo, para estimular os alunos a estudar tarde. E hoje a gente tem, né, graças a Deus, essa quantidade de alunos aí em abundância, né? É lógico que a Escola Adventista, o NASP principalmente, a gente é uma rede missionária, então são 1.500 famílias que estão aqui para receber a palavra de Deus, receber a verdade. Amém. Na parte estrutural, você notou alguma mudança desde que você chegou aqui? Então, as alas aqui, nossas salas de aula eram na parte de cima, a parte do ensino médio, que há muito tempo atrás funcionava o ensino médio, ela não tinha sido construída ainda. Então, ela foi construída e o ensino médio foi para lá. Tá? Então, agora fizeram até um remanejamento, depois de um tempo aí, que colocaram as turmas do Fundi 1 lá para baixo e trouxeram o fundamental, o ensino médio, para as salas de cima. Por quê? Por causa da quantidade de alunos, né? Que a estrutura lá de baixo tem uma área verde bem grande para os alunos menores poderem, um parquinho. Então, muita coisa mudou nesse tempo aí para adaptar para essa quantidade de alunos. Muito bem. Na questão de eventos e programações, o NASP é bastante forte, Sim. sempre promove esse tipo de programação para os seus alunos. Quais programações você destaca que marcaram você? Tá, então, olha, o NASP, a gente tem assim, uma forma de educar em todos os sentidos, né? Educa o aluno de maneira global. Então, toda vez que um aluno participa de um coral, ele está aprendendo, desenvolvendo algumas aptidões, né? Então, a escola, ela proporciona aos alunos vários programas na área pedagógica, tá? Então a gente tem evento de noite de autógrafos, um aluno escritor, ele desenvolve ele escreve seu livro, então tem um evento proporcionado pela escola nessa parte pedagógica. Tem os eventos espirituais que todos eles marcam muito a gente, porque recentemente a gente teve um evento bem grande da Páscoa e também a gente tem atividades recreativas dentro do próprio NASP e esportivas. Também recentemente teve um programa Kids de interação de esporte lá na escola. Então são todas as áreas sendo contempladas pelas atividades que são desenvolvidas aqui no campus. Muito bem. Na parte espiritual, como funciona as aulas de religião e capelania para o ensino fundamental? Sim, então nós temos um capelão, seria um professor de ensino religioso ali na escola básica, que está responsável por visitação, por apoio à família dos alunos, e ele também promove semanalmente as capelas, que são capelas de cunho educativo. Tem muitas capelas que também são de cunhos espirituais, né? Sobre valores, sobre atitudes diante de algum evento próximo. Então nós tivemos o Dia da Mulher, que foi bem marcante. Então ele trabalha bastante também os 8 remédios da natureza. Então são nas capelas que se traz esse conteúdo para ser apresentado para os alunos, sempre de forma com música, tem
leituras bíblicas, histórias bíblicas, e é ele que faz esse papel. Então, uma vez por semana, nós não temos um auditório na escola básica ainda, então nós nos deslocamos para algum prédio aqui do campus, geralmente é na igreja, né, que é um lugar amplo que pode acomodar todos os alunos, e é feito ali, essas capelas. Certo. Professora, na sua trajetória profissional, você passou por algum desafio em especial que você sentiu ali o cuidado de Deus? Eu acho que todos nós professores, se você perguntar isso para qualquer professor, a primeira palavra que vai vir na boca é a pandemia, né? Então a pandemia foi um desafio gigantesco para nós, para todas as professoras, para mim principalmente. Então nós tivemos que nos adaptar do dia para a noite a ter que, primeiro foi gravar vídeo em casa. Então não podia ir na escola, então a minha sala da minha casa, ela se transformou no mini estúdio lá, né? Então eu tive que aprender a gravar, depois a administração bem atenta a essa questão, né? O pessoal do TI dando bastante assistência para nós professores, pregou uma pessoa para editar esses vídeos. Então a gente mandava do jeito que a gente tinha gravado, ele editava, colocava uma introdução para que esse vídeo pudesse ir para a plataforma. Então, um grande desafio. Depois disso, aí teve as aulas no Zoom. Quer dizer, ninguém sabia, era uma ferramenta nova que eu, particularmente, nunca havia mexido, não sabia usar uma ferramenta dessa. E aos poucos a gente foi se descobrindo, né? Tá? E depois da pandemia, depois das aulas Zoom, ainda vieram as aulas híbridas. Vocês lembram uma época que os alunos voltaram para a escola, ainda de máscara, aí veio outra onda da pandemia, todo mundo foi para casa, eu comecei a dar aula da minha casa pelo Zoom. E depois a gente voltou com algumas restrições, depois com o uso de máscara, e acho que foi em 2022, quando a aula voltou 100%, quando voltou 100% presencial, então foi assim uma vitória, né? Então nós passamos por esse período, por esse desafio, e junto com essa história ainda do vírus circulando, então muitos alunos ainda não estavam vindo para a escola, aí o desafio das aulas híbridas, aí eu dar aula para quem estava presencial e para quem estava em casa, então cuidando de quem estava presencial e olhando para uma câmera. Então esse daí eu acho que todos os professores vão ter os mesmos desafios que eu passei. Isso aí foi comum a todas nós, né? Professora, para você, o que significa ser um educador, um professor? Sim, nós da Escola Adventista, a gente tem valores muito fortes, né? A nossa educação, ela preza por valores, pela trabalhar o aluno de forma integral, olhando para ele com todos os ângulos, né? E ser educador é isso, é transformar vidas, é mexer na estrutura daquele aluno com novos propósitos, trazer novos sonhos para a vida dele, pessoal e familiar, né? Que a gente atende também às famílias dos nossos alunos. Muito bem. Agora a gente já está chegando no final da nossa entrevista e eu queria fechar com uma pergunta em especial. É o que o UNASP representa para você na sua vida pessoal, profissional? Como que o UNASP te impactou? Se impactou em todos os sentidos, né? Porque como eu falei, de 2006 para cá, até 2023, são 17 anos no UNASP, fora o tempo que eu passei na Escola Adventista de Conchal, então são muitos anos de percurso e muda totalmente, né? Então eu acho que eu sou diferente por causa do UNASP, por toda a estrutura, tanto espiritual, que o UNASP me proporciona para mim, para todas as crianças que passam por ele, mas marca a vida de qualquer professor que passe por aqui, né? Essa paisagem, o campus, o verde, então a maneira como se educa uma criança ao ar livre, tudo isso impacta muito a vida minha, pessoal, como professor, e dos nossas crianças também. Muito bem, professora, eu queria muito agradecer por você ter aceito o nosso convite, contado um pouquinho aqui da sua história e desejo que Deus continue abençoando você nas suas funções. Amém. Muito obrigada. Prazer estar aqui.